Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do componente curricular Língua Portuguesa. Eu me chamo Luana e estarei com vocês nesta aula. Na aula de hoje, nós iremos falar acerca de pontuação. E antes de mais nada, nós iremos fazer a leitura de um trecho do livro Memória Não Me Falha, de Silvia Ortoff. Nós vamos observar que este trecho ele é autobiográfico. E a autora, ela vai recriar um episódio que acontecera em sua infância, na época em que ela frequentava a escola. Vamos à leitura do trecho? Observe a leitura. Diz assim: Dona Silvia não adoecia. Tinha mania odiosa no meio da aula. De repente, me descobri, sumida, lá na última carteira, e dizer com voz meio cantada: Minha xará, ao quadro. Eu sentava na última carteira, na aula de matemática. Lá ia eu, tremendo, e começava o desespero. Se um trem a tantos quilômetros vai de A a B e outro, com velocidade XYZ, trafega de B a A, em qual ponto da reta eles se encontrarão? Olha, crianças, este texto, como eu já falei para vocês, ele é autobiográfico. Portanto, ele é uma narrativa. E numa narrativa, geralmente, para dar vivacidade aos fatos narrados, a autora, ela coloca aí a fala dos personagens. Ela introduz a fala do personagem tal como ele falara. E ela faz isso por meio de um sinal de pontuação. Vamos observar no texto qual é este sinal? Observe novamente. Veja que nós temos aí o travessão. Ele introduz a fala do personagem, no caso da professora de matemática, né? Então observe também que a professora ela faz uma pergunta à aluna. Só que antes nós vamos verificar a função do travessão. Observe. O travessão, ele marca a fala de um personagem, só para confirmar como nós tínhamos falado. E vamos seguindo. Vimos aí que a professora faz uma pergunta à aluna. Só que esta pergunta, ela vem marcada por meio de um sinal. Que sinal será esse que nós colocamos ao final de uma pergunta? Vamos ver qual é ele? Observe. Uma interrogação. A interrogação, ela é colocada geralmente aí no final, né, de uma frase interrogativa. Vamos observar a sua função? Observe. Marca uma pergunta, um questionamento. Isso mesmo. Para cada tipo de frase, há uma pontuação adequada. Nós vamos perceber que na fala, nós não utilizamos os sinais de pontuação. Por que isso não acontece na fala? Primeiro, porque os sinais de pontuação, eles são um recurso linguístico. E na fala, nós temos outros recursos para trabalharmos. Por exemplo, crianças, a entonação da minha voz. Ela diz aí para vocês se eu estou alegre, se eu estou segura ou não. Veja que aí, conversando com vocês, de vez em quando, eu faço gestos. Estes gestos que eu faço, eles acabam trazendo uma mensagem também para vocês. Ou, por exemplo, as expressões faciais. Nós temos aí diversos sentimentos aflorados. Quando eu faço uma pausa, né, quando eu faço o término aí de uma frase. Então, estes são os recursos que eu tenho na fala. E como acontece na escrita? Como nós acabamos de ver, um texto escrito em palavras, acontece que num texto escrito, nós temos os sinais de pontuação. Eles que vão marcar uma pausa, uma entonação maior que eu faço, por exemplo, um sentimento de admiração e tantos outros que nós vamos ver no decorrer dos textos. Vamos ver agora qual a função dos sinais de pontuação? Observe o conceito. Para que servem os sinais de pontuação? Na escrita, utilizamos a pontuação para representar pausas na fala, nos casos do ponto, vírgula e vírgula, ou entonações, nos casos do ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Então veja que aí eu tenho ponto e vírgula, né? E eu tenho aí a vírgula também.
Então, nós temos alguns sinais que foram destacados para que possamos, né, no texto escrito, termos aí estes recursos linguísticos. Agora nós vamos ver, a partir do texto que nós fizemos a leitura, algumas frases e verificarmos estas pontuações. Observe. Primeiro nós temos a frase que fora retirada do trecho do texto. Diz assim: Dona Silvia não adoecia. Veja que ao final nós temos aí um ponto final. Dona Silvia não adoecia. Nesta frase, nós temos uma frase declarativa, em que se declara algo sobre o personagem. Percebemos aí qual a função do ponto final. Observe. Colocado ao final da frase, indicando o final dela, é usado em frases afirmativas e negativas. Então, assim, nós percebemos aí a declaração. Dona Silvia não adoecia. Agora vamos ver outra frase. Observe. Tinha a mania odiosa, no meio da aula, de repente, me descobrir sumida lá na última carteira. Veja que nós utilizamos aí as reticências. As reticências, elas também têm uma função. E veja, qual é a função das reticências? Olha só. São utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Este sentido em aberto, a autora deixa para o leitor. Então veja, quando nós temos uma frase, que ao final dela nós temos as reticências, passada a possibilidade para o leitor de fazer inferências, de dar sentido ao que nós estamos lendo. Então veja, quando nós temos as reticências, eu consigo imaginar lá na última carteira, eu consigo imaginar a cena e inferir sentidos para a situação. Agora, crianças, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar a primeira frase que nós utilizamos nesta aula e vamos colocar outros sinais de pontuação e vamos ver se os sentidos mudam. Vamos lá? Observe. A frase é a mesma, né? Vamos observar apenas o sinal. Temos uma interrogação. Dona Silvia não adoecia? Veja que nós temos uma pergunta. E se nós tivéssemos esta frase, interrogativa, lá no nosso texto, nós pudéssemos entender que o texto ficaria incoerente, ou seja, não teria sentido uma pergunta no meio daquela situação. Dona Silvia não adoecia? É uma pergunta e mudou agora até o tom da minha voz. Veja que no primeiro momento eu estava afirmando, Dona Silvia não adoecia. Agora eu pergunto, Dona Silvia não adoecia? Veja que tudo muda. Agora vamos ver com outro sinal? Olha só. Agora, com as reticências. Dona Silvia não adoecia. Olha só a mudança no tom da minha voz. Eu tenho aqui reticências, que nós já vimos que é um recurso linguístico em que ele traz a possibilidade para que o leitor possa inferir sentidos. Então veja, quando eu tenho as reticências aqui, eu digo Dona Silvia não adoecia. Eu posso ter a possibilidade de que a aluna ela ficasse satisfeita da professora adoecer, né, porque ela ia faltar. São as possibilidades que eu tenho e que eu posso inferir dentro do texto a partir das reticências. Observe como acontece esta função e outras mais. Veja outra. Vejamos também qual o próximo sinal. Agora a exclamação. Dona Silvia não adoecia. Veja que aqui eu mudei. Por quê? O que é que nós temos aqui? Temos uma exclamação. E a exclamação, ela é responsável por inferir aí sentimentos. Neste caso, a aluna está admirada, porque a professora nunca adoecera. Dona Silvia não adoecia. Ela está admirada. E veja que este recurso linguístico me permite, né, trazer para dentro do texto escrito nestas situações de admiração, de surpresa, de felicidade e tantas outras. Agora, crianças, nós vamos à leitura de um outro texto para que nós possamos ver outros pontos que nós temos aqui no texto. Mas antes disso, observe. Observe novamente a exclamação e veja
Conforme a pontuação escolhida, o sentido da frase se modifica. Isso mesmo. Isso nós já temos em mente. Se trocarmos o sinal, o sentido muda. Agora vamos ao texto. A raposa e o leão. Uma raposa muito jovem, que nunca tinha visto um leão, estava andando pela floresta e deu de cara com o leão. Ele não precisou olhar muito para sair correndo desesperadamente na direção de um esconderijo que encontrou. Quando viu o leão pela segunda vez, a raposa ficou atrás de uma árvore, a fim de poder olhar antes de fugir. Mas na terceira vez, a raposa foi direto até o leão e começou a dar tapinhas nas costas dele, dizendo: "Oi, gatão, tudo bom?" Moral da história: da familiaridade nasce o abuso. Vejamos os sinais de pontuação. Temos aqui os 2 pontos. Vejamos qual é a sua função. Utilizado para citar a fala de alguém, iniciar uma enumeração e introduzir um esclarecimento ou explicação. Veja que aqui a função dos 2 pontos, né, é indicar que vai haver a fala de um personagem. Ele somente indica. Vamos ver agora outro. O travessão. O travessão, a gente já sabe que ele introduz a fala do personagem, né? Vejamos outro. A exclamação. "Oi, gatão!" Veja aí a entonação de voz, que é feita pela presença da exclamação. É um sentimento de felicidade, né, por estar vendo aí alguém. E o último, a interrogação. Então, observe que aqui nós temos uma frase interrogativa. Tudo bom? Tudo bem? Né? E nós temos aí uma resposta, né, para darmos depois. Então, vejam estes sinais como são trabalhados. Agora vamos ver em outro texto. Observe. Vamos à leitura do texto. Veja que vocês têm uma personagem, né, que nós temos. Eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons? Por que têm que ser trocados? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Vejamos os sinais encontrados. Uma exclamação e outra exclamação. E para que serve? É usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros sentimentos. Daí já vimos, eu fico revoltada com a situação. Veja o sentimento expresso. Bom, crianças, nesta aula nós trabalhamos acerca da pontuação. Espero que vocês tenham entendido. Para que você possa rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Bons estudos para você!